Se tem uma coisa que todo mundo se fascina e que fica bastante admirado, é quando em um filme ou até mesmo em uma série tem aquele veículo específico que quando aparece é foda pra caralho e tudo aquilo mais, tá ligado? Um exemplo muito bom disso é aquele carro dos irmãos Winchester do Supernatural. Nossa, mano, aquele carro é muito foda. Eu confesso que eu poderia passar esse vídeo inteiro citando vários nomes marcantes, só que esse não é o foco. Porque nesse vídeo eu só quero falar sobre um veículo específico, um tipo de veículo específico que um personagem de uma obra que eu gosto pra caralho sempre usou do começo até o final da obra pra se locomover pra onde quer que seja e vice-versa. E bom, esse personagem dessa obra, em questão que eu gosto bastante, ele é só um dos personagens, ou melhor, ele faz parte daquele grupo de personagens que as pessoas gostam e amam demais. Esse, esse é Daron Dixon. One heart angel, welcome to your mind fantasy, living on ecstasy. Let's get you come on and give it all, come on give it all, got moving on the spot. Your mind on a fantasy, living on ecstasy, run away train, running right and over the track. Come on, run away train, running right and over the track. Yeah, run away train, running right and over the track. Yeah, run away train, Eu poderia muito bem iniciar isso tudo aqui só falando que a primeira moto que ele teve foi uma moto de motoqueiro, uma motocicleta e é só isso, nada mais. Só que não, é muito mais do que isso. A sua primeira aparição foi logo após o segundo episódio da série, intitulado Entranhas, após um dos personagens da primeira temporada, que é o Glenn, um asiático. Ele volta de Atlanta em um carro esportivo achado e não roubado, porque roubado é uma palavra muito forte. E no retorno ao acampamento dos irmãos Dixon, é possível ver de cantinho lá atrás a tal moto que apareceu na primeira temporada. E pra quem tá ligado, na primeira temporada da série acontece muita coisa em tão pouco tempo, só que eu não vou falar sobre o que acontece na primeira temporada, não vou resumir nada do que acontece nela, porque esse não é o foco do vídeo, o foco aqui é mais as motos do Daron, que ele já dirigiu, que já chegou a dirigir, etc. Eu falo isso mais pra quem ainda não chegou a ver a série, então fica de boa, relaxa. Esse vídeo aqui não vai ter spoilers dizendo o que aconteceu com tal personagem, porque eles estão indo pra tal canto, o que aconteceu pra isso estar sendo assim, nada. O foco aqui vai ser as motos do Daron, então vamos começar essa porra logo. Essa motocicleta que eu acabei de comentar um pouco sobre, ela na realidade não é do Daron, e sim, ela é de propriedade do irmão dele, o Merlin, que é um cara muito cabeça quente e que é um arrombado. Em resumo, essa moto não é do Daron, como eu acabei de falar. O seu irmão, ele tá presente na série, sim, ele tá presente na série, ele aparece na temporada 1, no restante dela ele não aparece mais, porque eu não vou dar detalhes, né? Ele aparece na primeira, só que no restante dela ele não aparece, na segunda também não aparece. A moto, né, como já dá pra tá muito claro, né, fica nas mãos do Daron. Ele basicamente fica tomando de conta da moto do seu irmão, ele fica levando ela pra todo tipo de canto atrás de uma caminhonete, que é a caminhonete dele, só que mais um pouquinho pra frente da temporada 1, ele abandona a caminhonete e começa a usar daqui pra frente a moto do seu irmão definitivamente pra tudo, pra se locomover pra todo tipo de canto. Essa motocicleta do Merlin é uma Tri-Chopper Hardtail Frame Conversion de 76. Essa moto, ela é foda por dois motivos: pelo seu jeito, seu design, e principalmente porque ela tem uma garupa que pode levar até 2 passageiros nela. Cara, isso é muito foda. Agora, esses dois símbolos SS no tanque da moto, quem sabe, sabe, né? Eu não vou me aprofundar muito, não. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. A única coisa que eu posso dizer sobre isso é que o seu irmão Merlin, sim, ele tinha envolvimento com essas coisas. Ele era um neonazista que
aparentemente fazia parte de uma gangue também, se eu não me engano. Não só isso, como também ele vendia drogas, ele era traficante. Cheguei, estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu. Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu. Só indecisão, machucou meu coração. Vou me revoltar com as putas. No início da segunda temporada, o primeiro grupo da primeira temporada que sobrou, né? Eles param numa casa e é possível ver mais de perto essa motocicleta. Ainda na segunda temporada, na fazenda do Herschel, sem spoilers, a motocicleta tem uma entrada muito bonita, confesso. E no final da temporada da fazenda também, quando aquela horda de walkers ataca a fazenda de noite, sem spoilers novamente, né? Claro. A motocicleta, ela entra em cena, o Daryl salva a Carol e, nossa, é uma cena muito foda. E depois eles se encontram lá naquela pista onde acontecem todas aquelas outras coisas que eu não vou contar também para não dar spoilers. Eles se encontram com o Rick, o restante do grupo, eles se reencontram de novo, né? Aí é aquela história toda, né? Não vou contar, né? Porque não é o foco do vídeo. Terceira temporada, prisão encontrada. Prisioneiros também encontrados, zumbi, walkers, não existe zumbi, não existe essa palavra zumbi em The Walking Dead, jamais, nunca usar essa palavra porque não existe. Só na dublagem brasileira que tem essa palavra zumbi, que foi um erro, porque na série mesmo, na dublagem original não tem, eles não falam nunca, eles nunca falam ou citam a palavra zumbi e se refiram mais como walkers e entre outros nomes que foram inventados ao longo da série. Mas tudo bem, né? Erros acontecem e de boa. Mas os prisioneiros, um deles, né, que é o Herschel, que ele encontra o Daryl na saída com sua moto, que é do seu irmão, né? Ele encontra ele e assim, ele tenta puxar papo. Os prisioneiros estão tentando criar um laço de cordialidade com o grupo do Rick, só que isso não dá muito bom. E daí, lá fora, assim, na entrada do portão da prisão, saindo pra fora, o Herschel tenta conversar com ele. Ele fala sobre a moto, né? Pergunta sobre a moto, que tá faltando óleo, tá faltando a revisão. Infelizmente, essa moto, no final da terceira temporada, ela acaba sendo abandonada na prisão, porque, como foi dito pelo próprio prisioneiro, a moto estava faltando uma revisão, os pneus estavam baixos, e não só por isso, como também por não conseguir manter a moto em boas condições, né? Como gasolina, essas coisas. Então, o que sobrou para ele foi abandonar a moto de última hora e correr para sobreviver. Desde o final da terceira temporada, Daryl ficou um bom tempo sem se locomover e sem ter um próprio transporte para não depender das pessoas, dos outros para andar, né? Só que isso acaba mudando finalmente na quinta temporada, quando um personagem chamado Aaron, lá na casa dele, na garagem da casa dele, ele vai lá e fala: cara, eu tenho um presente para você, saca só. Essa moto, ela fica presente na série até a oitava temporada. Ela aparece na quinta. Ela fica presente na série até a oitava temporada. É uma moto muito rápida, eu confesso. É uma moto rápida pra caralho. E o Daryl, nossa, combina bastante com essa moto. E sem contar que um fato bem interessante aqui na produção, para essa moto aparecer na série e tudo mais, o próprio ator do Daryl, que é o Norman Reedus, ele criou a moto. Ele fez a moto do zero. O pessoal da direção da série gostou, aprovou. Aí falaram: ah, tá pica, vamos adicionar essa porra. Dessa forma, a moto se estendeu firme e forte até a oitava temporada. É uma moto, como eu falei, né, rápida, veloz. E o barulho dela é muito bonito. Ela pode aparentar ter uma aparência montada por sucata e coisa velha, porque realmente de fato foi. Foi feita com essa estética, com coisas que foram reutilizadas, mas tá muito foda.
Até hoje é uma moto muito foda e é uma das motos que eu também curto muito que o Daron conseguiu possuir ao longo das temporadas da série, né? Em questão de modelo da moto, ela é uma Honda CB 750 Nightwalk 92. É uma pena que na nona e na 10ª temporada essa moto ela é substituída por uma KTM 525 EXI. Eu não sei muito sobre essa moto, ela parece ser uma moto de trilha, sabe? Aquelas motos de motocross. Sabe, não é por nada não, mas eu não curti muito essa moto não, porque ela parece ser algo muito simples, sem muito a comentar. Ela é muito minimalista, sem muito detalhe. E é uma coisa leve, né? Pro Daryl andar, só que eu honestamente não curti muito essa moto. Eu não tenho nada contra ela, só que eu não vejo muita coisa nela, então não vejo por que ficar falando muito. Mas, enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero que eu te entretenha até aqui. Mas é isso aí e até a próxima.